Então, primeiramente, eu quero te dizer boa noite, Adi Ramos. Seja bem-vindo a esse Space e o canal da Militância em Foco. Militância em Foco, olha que bonito. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Para iniciarmos, Adi, eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e bem como se apresentar, mas não só para a militância, mas também para o seu eleitor, né? Seus eleitores que vão te ouvir muito. E aí eu peço que você fique bem à vontade e está com a palavra, o microfone é todo seu para você fazer as suas considerações. Bem, boa noite, Cecília, boa noite a todos os amigos, todas as amigas que estão conosco aqui nessa sala. Meu nome é Adi Ramos, eu sou advogado, advogo já desde o início dos anos 80, sou formado pela Faculdade de Direito da UERJ, tenho mestrado em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro. Sou membro do Partido dos Trabalhadores, partido que ajudei a fundar, né? Sou um dos fundadores do PT. E fui presidente, né? Tive uma intensa militância estudantil em combate à ditadura, fui presidente do DCE da UERJ, presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UERJ. Fui advogado, já formado e exercendo a profissão de trabalhadores, de sindicato de trabalhadores, como metalúrgicos, ferroviários, borracheiros, enfim, diversas entidades sindicais. Fui presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, fui presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Depois disso, presidi a Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro. Fui deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores na legislatura 2015-2018 e hoje sou novamente candidato a pedido do presidente Lula, para quem advoguei naquele tenebroso período da Lava Jato. Sou candidato a deputado federal pelo PT aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Você sabe que a nossa conversa hoje aqui, ela é sobre a proposta para o Brasil em 2023, né, que você está vendo na pauta. E eu vou fazer a primeira pergunta para você. Eu vou te chamar de deputado já, porque eu gosto de já começar a jogar positivamente dentro desse campo aí, entendeu? Tá bom. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para ti. Você, deputado, é um dos protagonistas do time Lula. E também a fidelidade hierárquica que você tem, partidária, é incontestável, todos nós sabemos, né? Por esse motivo, eu faço uma pergunta para você, que abrange um pouquinho o seu trabalho eleito, caso eleito. Então, todo bom político, eu acredito, tem objetivos. Quais das comissões, Wadir, atendessem esses seus objetivos? Das comissões da Casa, eu integrei a comissão que é a mais importante da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos de lei. E essa comissão, normalmente, vão para lá os deputados com uma certa formação jurídica, porque a elas cabe dar parecer sobre os projetos de lei antes de irem para o plenário, né, pela aprovação ou pela rejeição. Agora, a Câmara ela tem centenas de comissões, né? Eu repito a você, tem as comissões permanentes, como a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Constituição e Justiça, e as comissões temáticas. Então, por exemplo, quando houve a reforma trabalhista, criou-se a Comissão Especial da Reforma Trabalhista. Quando a reforma trabalhista foi aprovada,
foi concluída, essa comissão acabou, né? Então, enfim, é assim que funciona a casa. Então, eu perguntei para você isso daí, porque eu também eu não tinha conhecimento de como funcionaria e funciona essas comissões, porque fazem muita confusão com comissões parlamentares e comissões simples. Então, é importante que isso fique bem entendido para o eleitor que tem essa dúvida. Quando você está numa comissão, quais seriam os objetivos seus para trabalhar para o brasileiro, para o povo brasileiro, dentro de uma comissão? Que comissão você, então, escolheria para defender o país, o povo brasileiro? Cirete, se eu voltar para a Câmara, meu destino natural, sem prejuízo de integrar essa ou aquela outra comissão, vai ser a Comissão de Constituição e Justiça. E lá é que se travam os grandes embates em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, que por lá passam todos os projetos de lei. Como nós sabemos, o Congresso Nacional Brasileiro legisla muito, legisla mal e legisla contra o povo. Então, o que eu quero fazer lá é atuar como atuei como deputado. Concordo. Tentar fazer o contraponto a projetos de lei punitivistas, né? Aqueles que criam novos tipos penais, aqueles que recrudescem penas, né? Normalmente criminalizando a pobreza, criminalizando negros, pobres, porque por ali perpassa uma ideologia de que o direito penal resolve os conflitos sociais. Eu quero fazer um contraponto a isso. Quero fazer uma defesa veemente em termos de debate de projetos de lei de direitos humanos. Quero atuar no plano da proteção ao meio ambiente. Quero atuar no plano de restaurar os direitos da classe trabalhadora que foram retirados com a chamada reforma trabalhista. Enfim, nós temos uma pauta e ali na Comissão de Constituição e Justiça é assim que eu quero atuar. A partir de uma perspectiva, um recorte de classe, a partir da perspectiva dos mais vulneráveis, dos mais pobres, né? Assim como qualquer instituição do Estado brasileiro, tem um recorte de classe, né? Está sempre a serviço das classes dominantes. Eu quero ser um deputado a serviço da classe trabalhadora. Perfeitamente. Mas a proposta sua não fica só aí, né, Wadir? Aquilo que eu estou dizendo a você, a Câmara dos Deputados, ela tem uma infinidade de possibilidades de atuação parlamentar. O parlamentar, ele atua, ele vai à tribuna, né? Quando é o caso, né? Boa parte ali não vai. Eu era um deputado que frequentava muito a tribuna. As comissões, e é claro que há as comissões da preferência de cada um. Eu repito a você, e eu não quero também, assim como eu fiz lá, eu não quero estar em 20 comissões, porque quem está em muitas comissões não trabalha direito, que você já tem o trabalho exaustivo do plenário. A Comissão de Constituição e Justiça, ela tira muito tempo. Então eu só vou atuar nas comissões onde eu for necessário. E a Comissão de Constituição e Justiça é a comissão de maior universalidade da casa, porque eu repito a você, tudo passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Tudo, todos os projetos passam por lá. Os bons projetos, os maus projetos, tudo passa por lá. São as futuras leis, né? Ou os futuros projetos arquivados. Então, eu quero atuar nessa dimensão, eu quero exercer um trabalho de qualidade, e não adianta eu querer exercer um trabalho de qualidade entrando em tudo quanto é tipo de comissão. Isso eu não vou fazer. Agora, se eu quero tratar de meio ambiente, eu posso tratar na Comissão de Constituição e Justiça. Se eu quero tratar de direito de trabalho, eu posso tratar lá. Se eu quero tratar dos direitos das mulheres, dos direitos dos indígenas, tudo isso pode ser tratado na Comissão de Constituição e Justiça. Perfeitamente. Está dentro da tua área, né? Muito bem. Eu vou passar a pergunta para o militante, porque
ele também tem suas dúvidas, e é por isso que nós estamos fazendo essa entrevista para você, para não termos dúvida, nem a militância e nem o próprio eleitor. Então, vamos dar continuidade. Pisolato, meu querido, está com a palavra. Boa noite, Cecílio. Obrigado. Boa noite, Vadir. Na verdade, eu não tenho pergunta. Eu apenas estou passando por aqui para dar meu abraço ao Vadir e dizer a todos que eu tenho pleno convencimento, não tenho mais nenhuma dúvida da importância do Vadir na Câmara Federal, tanto para o governo Lula, tanto para o governo Lula quanto para o Estado do Rio de Janeiro. Não vou ficar tomando tempo aqui arrolando as qualidades do Vadir, porque é importante que a gente tenha parlamentares que, além de ter conhecimento de regimento, ter posicionamento político e tenham inteligência e capacidade, saibam atuar no momento exato e de forma correta. Eu acho que o Vadir deu mais do que testemunho disso. E aí eu apenas queria testemunhar, e se alguém tiver dúvida, e se ainda for passível de convencimento, dizer, olha, o Rio e o Brasil precisam de parlamentares da estirpe do Vadir, porque não vai ser fácil. Vai ter muita canelada nesse jogo, e o Vadir, além de ser uma espécie de Falcão, né, que sabe jogar no meio de campo, também sabe jogar muito bem no ataque e na defesa. Apenas isso, e deixar espaço aí, dizer, olha, a gente está no dia a dia aqui, panfleteando com o porteiro, aonde der, e eu tenho plena certeza, não só que a gente vai ganhar, eleger o Lula agora, no dia 2 de outubro, no primeiro turno, como a gente vai eleger o Vadir, e isso nos anima e dá um pouco mais de esperança aí de que o Brasil possa ser melhor. Um abraço a todos aí, vou deixar para o povo aí. Eu não tenho mais dúvida, minhas dúvidas estão superadas. Obrigado, Cecília, obrigado a todos aí. Muito obrigado, Pisolato. Muito obrigado aí pelo carinho, pela solidariedade. Muito obrigado. Nós todos agradecemos também a tua presença aqui, Pisolato, que é sempre uma presença que agrega e com perguntas pontuais, muito importante para a militância e para o próprio eleitor do nosso Adidamus, né? Que, ouvindo isso, vai acreditar muito mais do que acreditaria, viu, Adi? Uhum. Não, o Pisolato é um homem esclarecido, intelectual, Exato. Um homem da melhor formação. Então, receber um elogio desse, receber um apoio desse, não é para qualquer um, eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso, né? Muito Agora, bem. É bom que todos saibam que obrigado Pisolato, a vocês, né? Obrigado a vocês, eu fico meio constrangido. Mas por dever de honestidade, há que se esclarecer que o Pisolato é meu amigo, né? Então, às vezes, os amigos exageram um pouco, né? Quando querem ajudar outro, quando querem elogiar outro, né? Talvez o Pisolato tenha exagerado um pouquinho. Não, esse pecado eu não cometi, Vadir. Esse pecado, você sabe que muita gente comunga disso. E olha, se a gente tivesse, não precisa muito, se a gente tivesse lá 10% de Vadir na Câmara, a gente enfrentaria esse centrão, não teria orçamento secreto, a gente faria um trabalho melhor do que a gente fez na época da Constituinte, mesmo sendo um grupo pequeno. Pô, obrigado mesmo, amigo. Não, nós precisamos te exaltar, sim, porque é um bom candidato, nós não podemos deixar passar e informar o eleitor indeciso, Adir. Isso é muito importante, por isso que nós estamos com esse space exatamente para isso, para chegar até o eleitor, para o eleitor duvidoso, o eleitor que não tem um candidato ainda, infelizmente isso acontece, e saber que, a hora que te ouve, eu vou votar nesse cara, é por aí, entendeu? Então vamos exaltar, sim, ele tem todo o merecimento, também conheço, além de ter sido
advogado do Lula, trabalhou muito pelo time Lula, e ele é do time Lula. Não sei se ele é zagueiro, não sei o que é, né, Pisolato? Não, é zagueiro, atacante e meio de campo. Joga em todas as posições. Até no gol, se for preciso. É isso aí, gente. Vamos passar para frente, então? Por questão de ordem, eu precisaria colocar o Movimento Nacional de Tecnólogos, mas vou pedir para ele ser gentleman e deixar passar uma mulher ali, que é a Silvia Porto. Pode ser? Bom prazer, pode ficar à vontade. Pode falar, Silvia. Obrigada, querida. Boa noite, saudações petistas. Acabei de chegar de uma atividade de rua com a minha candidata estadual, Celci Nunes. Meu candidato federal, eu sou da Bahia, não poderia votar em você, mas o meu coração torce pelo Rio de Janeiro, torce para que nunca mais aconteçam perseguições com Pisolato, e você representa isso. Meu candidato federal é Jorge Sola, e eu queria fazer uma pergunta a você sobre a questão da mobilização. A mobilização, eu acredito que a fraqueza dos sindicatos implique diretamente na falta de mobilização que está havendo. Não, dentre outros movimentos sociais, eu acho que o sindicato sofreu muito com a reforma trabalhista. E eu queria ouvir de você se eu estou errada, porque eu tenho visto assim, como está difícil aqui em Salvador, Bahia, a CUT Bahia conseguir mobilizar, porque os sindicatos perderam, né, com a reforma trabalhista, com a PEC do fim do mundo. Então eu gostaria de ouvir você comentar. Obrigada. E sobre os comitês populares de luta, que eu acho que esses vão ser importantíssimos para apoiar a governabilidade de Lula. Querida, sem dúvida, e parabéns para você. Você escolheu um excelente candidato para deputado federal, meu amigo Jorge Sola, né, foi meu companheiro na Câmara dos Deputados. Eu gosto muito do estilo aguerrido do Sola, um homem decente, um deputado combativo da melhor qualidade, né? Traz a sua experiência de médico, né? Médico do povo, né? Para dentro do Congresso. Então, eu gostei muito de ter convivido com o Sola no meu período lá na Câmara dos Deputados. Olha, em relação à reforma trabalhista, eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu sou advogado trabalhista de origem, né? Com a Lava Jato que eu tive que dar uma guinada aí para o direito penal, para defender o presidente Lula. Mas eu defendo, eu quero estar na linha de frente, né, no combate contra o neoliberalismo, a partir da defesa de uma nova legislação trabalhista, né, que devolva direitos dos trabalhadores, mas amplie. Nós não podemos simplesmente querer não, queremos a CLT como ela era. Não acho que esse seja o caminho. Até porque o mundo do trabalho se modificou radicalmente da década de 40 para cá, por óbvio, né? Nós temos novas categorias profissionais, nós temos essas categorias aí de Uber, né, de entregadores, etc., que foram, de uma certa forma, seduzidas pelo bolsonarismo, carregam muitos desses trabalhadores que não têm tradição associativa. Nós temos que ajudá-los a construir essa tradição. Se deixaram levar pelo canto da sereia, né, de um suposto empreendedorismo. Na verdade, são super explorados, né, são discriminados e se tornaram, parte dessas categorias, se tornaram aí linhas auxiliares do bolsonarismo. Nós temos que libertar esses trabalhadores, temos que construir cidadania no mundo do trabalho para eles, assim como diversas outras categorias. Os sindicatos foram duramente atingidos pela reforma, né? A reforma trabalhista acabou com a contribuição sindical e, ao mesmo tempo, a legislação continua estabelecendo que os sindicatos representam não seus filiados, mas a sua categoria.
Ou seja, mesmo aquele que não contribui para a construção do sindicato, construção material, que são os filiados, né, mesmo esses, né, são simplesmente membros da categoria profissional, fazem jus aos benefícios dos acordos coletivos. Nós temos que rever isso, né? Então, vai ser nós vamos ter que abrir um amplo debate lá no Congresso Nacional para revogar essa reforma trabalhista, produzir uma nova legislação, né, do trabalho, que construa a cidadania dos trabalhadores, que devolva o poder de barganha aos sindicatos, né? Enfim, não vai ser fácil, mas teremos aí um forte aliado que vai ser o próximo governo, vai ser o governo do presidente Lula. Em relação aos comitês populares de luta, eu vejo neles uma importância estratégica na luta de classes, né? As estruturas partidárias, elas não dão conta totalmente das exigências que o movimento popular e a luta de classes estabelecem. Então, eu vejo esses comitês como suprapartidários, né, que tenham um programa e que defendam nas ruas o nosso futuro governo, né? Porque, repito, já disse isso aqui ainda agora e vou repetir, se nós ficarmos na dependência das chamadas instituições, nós não vamos longe, né? Nós já caímos nessa ilusão e não temos mais o direito de sermos seduzidos por esse tipo de ilusão. Então, eu considero os comitês populares e de luta um instrumento fundamental para a reorganização da classe trabalhadora, para enfrentamento, né, com a extrema-direita, para a defesa das políticas benéficas ao povo que o presidente Lula vai tentar adotar quando chegar mais uma vez ao governo. Querido tecnólogo, me perdoe. Eu passei o Jonas na tua frente porque você estava sem a mãozinha levantada e eu, infelizmente, fiz uma bagunça contigo aí, meu querido. Mas pode falar, faz tua pergunta. Oi, Cecília, boa noite a todos. Não, tranquilaço, estou ouvindo aqui e aprendendo bastante. Me chamo Nascimento, nobre deputado Valdir Damuz, te acompanho faz algum tempo, principalmente com relação a essa empreitada que você fez na defesa da Dilma e do PT. Então, assim, eu acompanho muito vocês, né? Sou muito fã de vocês. E a gente tem um problema legal, né? O MNT é o Movimento Nacional dos Tecnólogos. A gente tem um problema legal que é a não regulamentação, né? Esse é um principal problema, porque a gente não consegue se organizar. Nós somos uma classe enorme. Eu diria que é a classe que o PT, sem querer, eu acho, né? Não sei se foi intencional, mas é a classe trabalhadora que o PT criou, né? Porque o tecnólogo nasceu com os institutos federais, né? E isso foi fomentado junto ao governo do PT, que criou diversos institutos, né? E aí veio aquela coisa maravilhosa que foi a EPT, né? Educação Profissional e Tecnológica, e as diretrizes que compõem a EPT, que ao longo dos anos, né, tem sido modificada e, infelizmente, né, desfavorecendo o tecnólogo, né? Imagina, né? Uma política de ensino fantástica, né, que tem sido usada para desqualificar a nossa classe, né, que são várias categorias profissionais, somos 134 só no Catálogo Nacional de Cursos Superiores. E a gente está perdendo as esperanças, Valdir. A gente quer, vou ser sucinto, quer que vocês ajudem aos tecnólogos, né? A gente teve ajuda no passado, o Sola nos ajudou no passado, o Sola da Bahia, Reginaldo Lopes, que é o autor do projeto 2245 de 2007, o projeto está parado, graças a um recurso do atual presidente, que era deputado, e vários deputados assinaram, e dentre eles, né, os dois o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, e o atual, que é o Arthur Lira, ou seja, são velhos inimigos das categorias de tecnólogos, são pessoas que não compreendem o que o tecnólogo pode contribuir. Mas o pior é o prejuízo, né? O senhor que é da área trabalhista sabe muito bem o que é um prejuízo para uma categoria.
Uma categoria que não se organiza, ela não tem seus direitos atendidos, conforme a Constituição reza. Uma categoria que fica à margem da sociedade, ela acaba migrando para outras profissões, que é o meu caso e o caso de muitos colegas, né? Nós temos 3, 4 formações, fora as aptidões profissionais que estão devidamente reconhecidas na EPT, mas não são reconhecidas pela nossa sociedade, infelizmente. Então, minha palavra para Vossa Excelência é assim, muita força. Eu espero que o senhor se reeleja e que o senhor lute por nós, que o senhor possa contribuir com todos os tecnólogos, né? Talvez o projeto de lei seja arquivado, porque o Arthur Lira mexeu recentemente no regimento interno e provavelmente a gente vai precisar de remar tudo de novo, ou seja, perderemos 14 anos de negociações, dinheiro público, organização da parte de alguns sindicatos, somos poucos sindicatos funcionando, e os poucos que ainda temos ainda são capitaneados por conselhos de classe que insistem em colocar o tecnólogo como subcategoria, né? A gente já faz esse trabalho e coloca isso abertamente nos espaços que nós temos. Nós temos redes sociais, site, e já estamos atuando há 2 anos, nós vamos para 3 anos de luta. Obrigado, Cecília, obrigado, Valdir Damus, que você possa ser um grande defensor, como já tem sido um grande defensor da classe trabalhadora como um todo, né? Respeitando a isonomia profissional, que eu já sei que Vossa Excelência tem esse perfil. Um abraço para vocês. Olha, enfim, primeiro dizer que enquanto o jogo não acaba, né, tem que manter as esperanças, né? Por mais que as condições sejam adversas. Uma coisa que eu aprendi nos meus 4 anos lá de exercício na legislatura de 2015 a 2018 é que eu não sei tudo, né? Para elaborar um projeto de lei, para me pronunciar sobre esse ou aquele assunto que não são diretamente do meu domínio, eu tenho que estudar e eu tenho que ouvir. Então, eu me coloco à disposição dos tecnólogos, né? Caso assuma um mandato, no sentido de ver o que é melhor para a categoria, como é que isso pode se expressar no projeto de lei, ou retomar o projeto de lei lá do Reginaldo, ou, se for o caso, apresentar um novo projeto de lei, enfim, ver as melhores táticas e estratégias para fazer justiça a essa categoria, né? Então, eu acho que a primeira coisa algo que eu aprendi, né? Aprendi na vivência, eu tenho que aprender a ouvir, né? Então, quero ouvir e, a partir de ouvir, tiro as minhas conclusões e, a partir de tirar as minhas conclusões, a gente vê qual é o melhor encaminhamento para essa ou aquela demanda. Ok, então, para encerrar às 21h30, eu passo para você as suas considerações finais, a sua despedida, e gostaria muito que você falasse com o seu eleitor, pedisse teu voto. Não é vergonha nenhuma, né? Eu acho. Pedir voto. Cília, embora você, advogado é aquele que pede, né, a favor dos outros. Eu tenho muita dificuldade em pedir para mim, né? Exato. Mas do presidente Lula, outro dia, quando ele me convenceu a voltar a ser deputado, ele me deu uma bronca, dizendo que eu tinha que aprender a pedir voto, que eu não peço voto. Então, antes que eu acabe não cumprindo a ordem dele, então eu vou aqui, ó, peço seu voto a você, meu nome é Valdir Damus, você que for do Rio de Janeiro, peço seu voto, meu número é 1322, e peço seu voto por tudo que eu expus aqui, né? Eu sou um militante do PT, né? Sou fundador do partido, já exerci o mandato parlamentar em os piores períodos da vida republicana brasileira, e acho que estou calejado e já provei, já mostrei que posso ser útil lá no parlamento. Então, se você concorda comigo, se você for eleitor ou eleitora aqui no Rio de Janeiro, eu peço seu voto. Peço seu voto para Lula, obviamente, peço seu voto para Marcelo Freixo,
como governador aqui do estado do Rio de Janeiro. Peço seu voto para o nosso senador, nosso candidato ao Senado, André Siciliano. Peço seu voto a qualquer uma das candidatas ou qualquer um dos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui uma pleiade de excelentes nomes, né, tanto de candidatos e candidatas, e humildemente peço seu voto para deputado federal, 1322. É isso, Cecília. Muito bem. Pode despedir do seu eleitor e da militância para a gente encerrar, então. Não, pessoal, é muita força. Nós temos que... Agora não tem mais muita conversa, agora é correr atrás de voto. Para deputado, como vocês sabem, 70% ainda não decidiram seus votos, então nós temos aí uma porta, um amplo espaço aí para trabalhar esse pedido de votos. Então, aquele amigo que você não encontra há algum tempo, aquela amiga, aquele parente, enfim, né? Fazer uma listinha, né? Passar o WhatsApp, telefonar, né? Há várias formas aí, vocês sabem, de se pedir voto. E vamos trabalhar para ganhar essa eleição no primeiro turno, né? Você que conhece alguém que esteja pensando em votar em Ciro Gomes ou em Simone Tebet, vamos catar esse voto útil. Na verdade, é um voto necessário para o Brasil. Nós sabemos a importância de ganhar essa eleição no primeiro turno. Nós não estamos enfrentando qualquer adversário, nós estamos enfrentando um delinquente. Nós estamos enfrentando fascistas, fascínoras, milicianos. Essa eleição, o ideal é que ela seja encerrada no primeiro turno com a vitória do presidente Lula. Não perder as esperanças, trabalhar nos comitês populares de luta, não sair mais das ruas, mobilizar-se e no dia 2 de outubro ganhar essa eleição no primeiro turno. Tá, pessoal? Então tenham aí uma boa semana, mais uma boa semana de mobilização, né? Vamos trabalhar até o dia 2 para liquidar essa fatura no primeiro turno e eleger aí uma grande bancada federal e boas bancadas estaduais.